através da vida do pastor Namur, amém? Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Deus quer ministrar no meu e no seu coração. Por isso eu te convido a abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, no capítulo 8. Neemias, aí no Velho Testamento, capítulo 8. Nós vamos estar lendo o versículo de número 10. Amém? Neemias 8:10 nos diz: Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque este é dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Coloca a mão no teu coração e diga para Deus que você dá liberdade para que essa palavra produza os frutos que vêm de Deus a nosso favor. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento Tu nos entrega a Tua palavra de acordo com os Teus propósitos para cada um de nós. E a Tua palavra é poderosa em todos os seus desígnios, em todos os seus efeitos e ações, ó Senhor. Que ela se cumpra em nós de acordo com a Tua vontade. E para que isso assim aconteça, nós damos toda a liberdade em nosso coração, para que o Teu Espírito Santo agora trabalhe em nossas vidas. E eu te digo, Espírito Santo, nessa mesma liberdade eu me entrego a Ti, para ser o Teu instrumento nessa noite, para que não seja eu a falar, mas sim Tu falando através de mim, e que assim seja. Amém. Glória a Deus. Podem tomar assento, meus queridos. Meus amados, a palavra de Deus nos relata o momento na vida de Israel. O povo de Deus havia alguns retornado do exílio e estavam na cidade de Jerusalém. E nessa época de Neemias, na época de Esdras, eles estavam reconstruindo as muralhas de Jerusalém. E diz que eles ergueram todas as muralhas em meio a muitas dificuldades, a muitos momentos apertados, momentos de conflitos. Mas eles ergueram as muralhas, recolocaram as portas e reedificaram a cidade. E diz que quando estava tudo reedificado, eles então pegaram o livro, a palavra de Deus que foi encontrada, e eles então decidiram, Neemias e Esdras, reunir toda a nação e revelar a eles tudo o que estava escrito nos rolos, na palavra de Deus que eles encontraram então nas ruínas do templo. E diz que nessa reunião onde estavam todos, homens, mulheres, crianças, eles ouviram então toda a palavra de Deus. E diz que Esdras não só proferiu as palavras, mas também procurou trazer para eles o entendimento daquilo que ele estava falando. Como nós muitas vezes aqui fazemos, pegamos o versículo e explicamos, mediante o que está na palavra, o que o versículo quer dizer. E diz que nesse momento em que Esdras e Neemias, nessa reunião, manifestaram ao povo toda a vontade de Deus em sua palavra e a explicaram para promover entendimento, diz que houve uma comoção muito forte em todo o povo que estava ali.
E eles começaram então a chorar e a se entristecer, porque a palavra começou a trabalhar em seus corações, começou, mediante o entendimento, a conflitá-los, e nesses conflitos, eles começaram a identificar como estava a sua vida espiritual, como estava a sua vida diante de Deus, como estava a sua vida como nação, como povo. Eles começaram a identificar muitas questões concernentes às suas vidas e na sua caminhada com Deus. E diz que isso promoveu essa comoção, essa tristeza, e houve choro. Houve choro. Porque se você ler o versículo 9, diz ali, Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Irmãos, nós precisamos entender que tudo que está na palavra de Deus, ela tem propósito para as nossas vidas. Ah, pastor, eu vivo ouvindo que tem propósito, mas qual é o propósito? Tem vários propósitos, irmãos. Crescimento espiritual, usufruir das bênçãos de Deus, ter comunhão com o Senhor, ter intimidade e relacionamento, ter confiança no coração, ver as grandezas de Deus se manifestando dia a dia, ver as novidades de Deus sendo colhidas dia a dia, ver a glória de Deus manifesta a nosso favor, receber as vitórias, as bênçãos, as conquistas e os milagres de Deus, ter a salvação da nossa alma, que é o bem mais precioso, ter o resgate de Deus a nosso favor, usufruir dos benefícios da cruz, conquistar a vida eterna. E muitos outros, irmãos, podia ficar citando vários aqui, porque os propósitos de Deus são maravilhosos, são tremendos, são grandiosos, e a gente usufrui de forma limitada, diante da vasta multidão de propósitos que Ele tem. Mas Deus nos faz conhecer as coisas, para que a gente usufrua cada vez mais. E é por isso que a palavra é tão importante, porque é a palavra que nos leva a ter o entendimento, mediante o que ela revela, e mediante o que ela trabalha no nosso interior, na nossa vida, mediante o que ela expõe das nossas atitudes, do nosso proceder, do nosso falar, do nosso pensar, daquilo que desejamos, daquilo que proferimos com a nossa boca. Ela nos faz meditar em todas essas coisas, para que mediante o que a palavra revela, e mediante o que nós meditamos na revelação que ela traz, podermos convergir a nossa vida a favor da vontade de Deus, para estarmos caminhando nessa unidade com Deus, que promove todas as colheitas do melhor para a nossa vida. E diz que exatamente pela palavra anunciada, é que aquele povo se comoveu, porque houve entendimento. E esse entendimento começou a trabalhar no seu interior, para promover uma convergência no seu proceder, no seu agir, no seu falar, no seu pensar, no seu andar, no seu relacionar, na sua comunhão com Deus. E nós precisamos ter as mesmas atitudes, porque nós precisamos entender, irmãos, muitas pessoas vêm com o negócio: ah, pastor, nós não estamos mais debaixo da lei. Sim, irmãos, debaixo de qual lei nós estamos falando? Porque tem gente que confunde. Ou, melhor, eu vou explicar aqui. Na palavra de Deus tem 3 códigos de lei.
3 códigos: código civil, código moral e código cerimonial. Eram os 3 códigos de leis que Deus estabeleceu. Só que a palavra de Deus sempre fala a lei, só que as pessoas nunca olham o contexto para saber de que lei está falando. E aí colocam todas as leis numa vala comum. Elas não são iguais. Cada lei tinha um propósito. E se você pegar lá em Mateus capítulo 5, Jesus diz assim: não vim revogar a lei, vim cumpri-la. Mas pastor, Jesus não trouxe a graça? Como que ele veio cumprir a lei? Que lei é essa que ela veio cumprir? E se você pegar lá em Romanos, Romanos fala da lei espiritual a qual a graça de Deus está subordinada. Pastor, então a graça tem uma lei? Irmãos, olha para mim aqui. Como é que vai existir graça se não tiver lei? Porque a graça só se manifesta para o pecador. E como que eu vou ser pecador se não tem lei? Dá para entender ou não? Mas pastor, então qual é as leis que foram revogadas que todo mundo diz? Olha para mim aqui. As leis civis e as leis cerimoniais. Isso daqui é uma explicação bem comprida, tá, irmãos? Mas eu vou resumir da seguinte maneira. As leis civis Jesus revogou porque nós não somos desse mundo. Amém? Ele liberou o reino, e o reino vem com as suas próprias leis. E o reino de Deus, como é um reino espiritual, ele manifesta leis espirituais. Dá para entender por que lá em Romanos fala a lei espiritual? E nós estamos sujeitos a essa lei espiritual porque o reino de Deus é espiritual. Então as leis civis foram revogadas, porque Deus, quando manifestou o seu reino, ele manifestou com a sua lei espiritual. E Jesus também revogou as leis cerimoniais. Quais eram as leis cerimoniais? Tudo que envolvia liturgia, ritos e dogmas religiosos. Ele acabou com tudo isso. Por quê? Porque ele se fez sacrifício vivo por mim e por você, e ele é sacrifício perfeito. Era suficientemente para ser feito uma vez só, e por uma vez só, pela eternidade nos abençoar, nos remir, nos justificar e expiar os nossos pecados. Então não existe mais lei cerimonial. Nós não estamos mais debaixo de rituais, de liturgias e de dogmas religiosos. Nós seguimos a liberdade que Cristo promoveu. Mas pastor, essa liberdade tem limites. Óbvio, né, irmãos? Óbvio que toda liberdade tem limites. Porque se não tem limites, vira libertinagem. Amém? Mas pastor, que lei espiritual é essa? A qual a graça é submissa? Muito simples. A lei moral. Nunca esta lei foi revogada. Jesus jamais revogou as leis morais. Ele disse: eu vim para cumpri-las. Pastor, mas essas leis morais até hoje operam? Sim, até hoje operam. E para quem conhece a palavra de Deus, sabe que desde o momento que Deus fez o jardim do Éden, elas já existiam. Ai, pastor, mas a lei foi entregue, pastor, lá no deserto, depois da saída do povo de Israel, quando Moisés subiu no Monte Sinai e Deus escreveu nas tábuas. Irmãos, olha para mim aqui. Deus só materializou o que antes estava somente na palavra. Como assim, pastor? Olha para mim.
Quando Deus terminou o jardim do Éden, Ele botou 2 árvores no meio do jardim, amém? Todo mundo lembra essa história? 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E pela palavra de Deus, nós sabemos que Deus disse para Adão: Adão, pode comer de todas as árvores, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não lança a mão dela, não toca nela, não pega os frutos dela. Foi isso, irmãos? Amém? Se nós olharmos na palavra de Deus, estavam todos os 10 mandamentos, todas as leis morais estavam na árvore. Porque Deus disse que não era para pegar dela, certo? Quando a Eva chegou lá, o diabo fez ela fazer o quê? Cobiçar, roubar, adulterar. E aí vai. Fez com que Deus não estivesse como prioridade no coração dela. Todos os 10 mandamentos estavam na árvore. Porque quando Deus disse não toca na árvore, a árvore simbolizava que nada podia ser maior do que o Deus que deu a ordem. Mas quando a Eva foi lá pegar o fruto, e aí, irmãos, Eva, inclua-se Adão aí também, porque esse aí não escapa do negócio. Amém? A gente fala muito da Eva, porque a Eva começou o negócio, mas quem concluiu a situação foi o Adão. Quem enfiou o pé na jaca de vez foi o Adão. Amém? Mas quando a Eva chegou lá na frente da árvore, Deus disse o quê? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, só a Ele darás culto. Quando a árvore se apresentou como algo agradável a ela, o que ela fez? Amou mais a árvore do que a Deus. Amém? A partir do momento que ela se tornou desejável, ela cobiçou a árvore. A partir do momento que ela pegou e tirou o fruto, ela roubou, porque a árvore não era dela. Pastor, o que tem a ver adultério? O adultério é muito simples, irmão. O adultério se resume no seguinte: é quebrar a aliança com alguém em detrimento de outro sentimento ou de outra ação que rompa essa aliança, com atitude de infidelidade. Deu para entender? Quando ela pegou o fruto, ela foi infiel. Ela adulterou. E aí vai, irmãos, é uma explicação enorme, mas não dá tempo de explicar esse negócio todo. Mas desde o jardim do Éden já tinha os 10 mandamentos. O que Deus fez com Moisés foi apenas entregar novamente para o homem, porque quando entregou pela primeira vez, o homem estava no jardim. Só que o homem foi destituído do jardim e veio para a terra. Quando ele veio para a terra, Deus teve que devolver o negócio, porque as leis morais nunca foram revogadas. E quando Cristo liberou a graça, Ele trouxe com o reino a lei do Espírito. E a lei do Espírito é a lei moral. É a lei moral. Por isso, irmãos, que a graça é manifesta. Porque a lei não pode nos salvar. Pastor, então para que a lei? Eu vou ler aqui para vocês algo que é muito interessante. Eu frisei essa frase. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Concordam? A partir do momento que eu sei o que é certo, o que é errado, se eu faço o que é errado, eu sei que eu transgredi, sei que eu pequei. Então a lei traz o pleno conhecimento do pecado. O pecado fica revelado, porque se eu tive a prática daquilo que não é para fazer, eu sei que pequei. Amém? Ô pastor, então é por isso que vem na minha mente. Pega a revelação aí, mano. Amém? É assim que funciona, irmãos. O Espírito Santo fala no nosso espírito. O Espírito Santo testifica no nosso espírito. E o nosso espírito que conhece a lei, ele sabe que a gente pecou. E aí vem a consciência. E aí a consciência acusa. E aí a acusação gera dor.
Por quê? Porque é o pleno conhecimento do pecado. Amém? Só que, irmãos, a lei não pode nos salvar. Abram lá em Romanos. É Romanos 3. Romanos 3. Vamos ver. Já canto o versículo. 3. Verso 20. Romanos 3, verso 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas pela lei nunca nós seremos justificados, porque ela apenas revela, ela expõe, ela acusa. Amém? Só que a lei também tem um benefício. Por isso que a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem. Amém? A lei tem um benefício. Porque quando ela nos faz ter certeza de que pecamos, de que somos pecadores, ela nos põe na seguinte situação: que a gente precisa de Jesus. Porque Ele é o único que nos livra da condenação da lei. A lei nos expõe, a lei nos faz pecadores, a lei nos torna transgressores, a lei traz o pleno conhecimento do pecado, mas por esta consciência, nós somos levados a buscar aquele que é o nosso remédio, Jesus Cristo, porque a lei é enferma, mas o remédio é poderoso em obras para nos dar o alívio, a vitória, a cura, a restauração, a justificação e a graça de Deus. Esse é o nosso Jesus. As pessoas se preocupam tanto com a lei. Sabe por quê? Porque a nossa carne quer viver pecando. Mas o que a gente tem que fazer, irmãos, é mortificar a nossa carne para viver no Espírito. Porque quem está no Espírito está na plenitude da graça do Deus Todo-Poderoso. E essa graça se chama Jesus Cristo. Se a lei expõe a plenitude do pecado, a graça expõe a plenitude do amor e da graça de Deus por Jesus Cristo, para nos dar vitória, para nos limpar, para nos abençoar, para nos purificar, para nos justificar, para tirar de nós toda a condenação, para tirar de nós toda a acusação. Então, irmãos, ela nos convence de que nós precisamos ser salvos, e essa salvação aponta para Jesus Cristo. A nação de Israel, quando veio a plenitude da lei contra eles, e revelou a sua condição de pecado, eles se entristeceram, ficaram tristes, choraram, prantearam. Mas os sacerdotes se levantou, os levitas se levantaram e disseram para eles o que nós lemos no verso 10. Olha que lindo. Quando eles chegam ali e proclamam a palavra de Deus, dizendo: disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Irmãos, Deus diz para nós que quando a gente fica exposto
pelas nossas atitudes erradas, pelas transgressões, porque nós somos limitados, somos imperfeitos e somos falhos, não é para nos entristecer, porque nós temos um Redentor, chamado Jesus Cristo, que manifesta a graça de Deus a nosso favor. Pastor, então o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que quando a palavra de Deus nos confronta, é para nós convergirmos a nossa vida e apontar a nossa vida para Jesus Cristo. Porque Ele é a força de Deus para nós. Ele é a força de Deus para nós. Pastor, como assim? Irmãos, a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Presta atenção aqui. De quem é a alegria? É minha? É sua? Não, a alegria do Senhor. Aí eu pergunto, mas como que a alegria que é de Deus vai me dar força? Alguém já parou para pensar nisso? Porque a gente gosta de repetir os versículos, né? Todo mundo adora. Não, mas a alegria do Senhor é a minha força. Mas se a alegria é de Deus, como é que a força é tua? Dá para entender? Irmãos, pensa aqui comigo. A alegria do Senhor. Então significa que Deus tem que estar alegre. Ele tem que estar alegre para que eu tenha força. Mas pastor, como que isso funciona? Irmãos, presta atenção aqui. Todo mundo aqui, ou é filho ou é pai. Ou é filha ou é mãe, amém? Vou falar primeiro dos pais. Qual é a maior alegria dos pais? Quando os filhos fazem coisas boas, agradáveis, fazem as coisas certas, quando os filhos obedecem, não é verdade? A gente não fica feliz? Fica ou não fica? A gente não fica alegrinho? Agora, os nossos filhos, quando nos veem alegre com eles, como é que eles se sentem? Eles não se sentem bem? Eles não se sentem tranquilos? Eles não se sentem fortalecidos? Não, eu estou fazendo as coisas, meu pai está alegre comigo. Se meu pai está alegre comigo, então eu tô por cima da carne seca. Não é assim, irmãos? Dá para entender agora como é que eu me sinto forte por causa da alegria do Senhor? Se eu sei que Deus está alegre comigo, eu estou tranquilo. Se eu sei que está alegre comigo, é porque eu sei que eu estou com pontos positivos com Ele. Se eu sei que Deus está alegre comigo, é porque eu estou fazendo as coisas certas. Amém? É por isso que eu me sinto fortalecido. Quer ver uma pessoa enfraquecida? É aquela que sabe que está fazendo coisa errada, e aí não consegue orar, porque sabe que está fazendo coisa errada. Aí fica com vergonha de chegar na frente do pai para falar as coisas, porque ele não está nem a fim de contar que meteu o pé na jaca. Aí fica aquelas conversinhas meia boca. Irmãos, todo mundo aqui que é pai, mãe, vai entender o que eu estou falando. Até o jeito que o filho abre a porta dentro de casa, a gente já sabe se o negócio está bom ou não está. Não é verdade? Ela não precisa dizer nada. A gente já pesca no ar. E as mulheres com uma velocidade, uma profundidade muito maior. Porque o radar das mulheres é poderoso. É ou não é? Às vezes até a mulher relata tudo, o marido fica meio assim... Da onde tu tirou isso? Vai lá dar uma remexida no negócio, tu vai ver. Aí tem marido que chega, como é que tu sabia? Pelo jeito que abriu a porta. Tchan. Não é verdade, irmãos? Agora o filho que entrou, a filha que entrou, pode estar quietinho, mas sabe o que fez, não sabe? Sabe que está sem crédito, não sabe? E o ser humano, ele tem uma coisa assim. Ninguém
ninguém sabe, só ele sabe. Mas ele olha e ele tem certeza, aquele lá está sabendo que eu fiz alguma coisa. É ou não é? A pessoa já entra no ambiente, ninguém nem sabe, mas alguém deu uma olhadinha, ai, descobriu. É ou não é, irmãos? Essa pessoa tem força? Essa pessoa está fortalecida para ter comunhão com Deus? A pessoa está fortalecida para orar, falar com Deus? Essa pessoa está fortalecida no Espírito? Não, irmãos. É ou não é verdade? É por isso que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Porque quando a gente tem certeza que Deus está alegre com a gente fica grande, irmãos. É ou não é? A minha filha, quando ela sabe que eu estou muito contente com ela, ela fica grande. Ela chega para mim lá, pai, eu estou a fim de trocar o meu iPhone. Eu disse, menos, Manu, menos. Mas os filhos não fazem assim? É a mesma coisa nós com Deus, irmãos. Quando a gente sabe que Deus está alegre com a gente fica forte. Vem tempestade, vem problema, a gente está fortalecido, a gente chega, paizinho, está vendo, o negócio está feio, dá uma mão aí. E a gente sabe que tem crédito. É ou não é, irmãos? Dá para entender o que quer dizer, então, a alegria do Senhor é a minha força? Agora, como que eu vou chegar ao ponto de poder ter certeza de que Deus está alegre comigo? Quando a palavra de Deus me conflita, me confronta, quando ela me expõe, porque quando ela faz isso, eu posso convergir para o ponto certo. Jesus Cristo, autor e consumador da minha fé, meu redentor, meu justificador, meu purificador, meu conserto com Deus, porque o pecado, irmãos, não é mais poderoso do que o sangue de Jesus. A lei não é mais poderosa do que Jesus. Os problemas não são maiores do que Jesus. O que a gente passa, o que a gente enfrenta dia a dia, não é maior do que Jesus. Sabe por que a gente tem medo dessas coisas todas? Sabe por que a gente fica inseguro com essas coisas todas? Sabe por que a gente fica preocupado com essas coisas todas? Porque a gente fica pensando, será que Deus está alegre comigo? Agora, quando eu tenho certeza que Ele está alegre comigo, aí eu fico grande. Aí eu dou uma olhada de canto, Satanás, tu vai pegar teu rumo agora, porque eu vou pisar na tua cabeça. Tu vai correr daqui, Satanás. Tu vai parar de me perturbar. Tu vai parar de vir aqui causar dano, prejuízo. A gente cresce, irmãos. A gente chega diante de Deus com o coração aberto, coração puro. Abre a boca e diz, Paizinho amado, eu amo, eu te amo, eu preciso de ti, tu é precioso para mim, tu é a pessoa mais importante para a minha vida, e tu conhece, Senhor, o meu esforço, tu está vendo tudo que está rolando, mas eu creio que tu é poderoso em obras, eu creio que tu pode me restaurar, que tu pode me vivificar, que tu pode me abençoar, que tu pode promover um milagre, que tu pode me dar a cura, que tu pode mudar essa situação. Não é assim, irmãos? Se a gente não está conseguindo orar desse jeito, é porque tem alguma coisa que está nos barrando. E a palavra de Deus vem para isso, para a gente identificar o que está barrando, e a gente jogar por terra pelo poder do nome de Jesus, para que nada impeça Deus de estar alegre conosco. Porque assim, irmãos, Ele estando alegre, nós vamos estar fortes. E quando nós estamos fortes, irmãos, não tem de problema, não tem de adversidade, não tem de doença, não tem de tribulação, não tem de miséria, não tem do que for. Nós temos um Redentor, nós temos um advogado, nós temos um justificador, nós temos a certeza da vitória, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Por isso a palavra de Deus diz,
alegra-te do Senhor teu Deus, e Ele concederá todos os desejos do teu coração. Irmãos, eu tenho que me alegrar em Deus, para Ele conceder os desejos do meu coração. Como assim, pastor? Irmãos, simples. Como que eu me alegro em Deus? Agradecendo, porque Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Agradecendo a Deus todo momento que eu levanto de manhã, porque Ele tem me dado oxigênio, tem me dado força, tem me dado saúde, tem me dado condições de levantar da cama, de trabalhar, de produzir, de trazer o salário, de trazer provisão, de trazer suprimento. Eu tenho que agradecer. Eu tenho que estar alegre quando Deus me corrige. Eu tenho que estar alegre quando Deus me aponta o pecado. Eu tenho que estar alegre quando Deus revela que eu preciso de uma mudança, de uma transformação. Eu tenho que estar alegre quando Deus me mostra que Ele tem algo maior, algo melhor, mas eu tenho que me esforçar, que eu tenho que lutar, que eu tenho que fazer a minha parte para que Ele possa me ajudar. Porque se eu tiver com essa alegria, é a alegria de cada dia, de cada manhã receber a palavra, ainda que seja uma exortação, mas essa exortação vai promover mudança de vida espiritual para mim, eu tenho que me alegrar, porque quando eu me alegro em Deus, Deus se alegra em mim, e quando Deus está alegre comigo, a força do Senhor está manifesta na minha vida, e quando a força do Senhor está manifesta na minha vida, não tem nada que me impeça de prosseguir para o alvo, para o objetivo, com a bandeira da vitória na mão. Era isso que Israel estava enfrentando aqui. Eles chegaram até a se entristecer, mas disseram para eles: pode parar com isso. Isso aqui não é para tristeza, é para alegria. Porque houve mudança na nação toda. A nação mudou. E eles, por terem mudado, começaram a colher o melhor do fruto desta terra. Quando a gente muda, irmãos, pelo aquilo que a palavra revela, quando a gente faz a convergência na direção certa, Jesus Cristo, nós começamos a comer o melhor do fruto desta terra. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor se torna a nossa força. Se coloca de pé, feche teus olhos. E medita agora. Porque, irmãos, quando Deus fala comigo, eu vou meditar. E quando Deus ministrou essa palavra no meu coração, eu fui pensar: eu estou alegrando a Deus? Deus está alegre comigo ou não está? E eu estou alegre com Deus ou não estou? Eu tenho alegria por tudo que tem acontecido, por tudo que tem se materializado na minha vida, e eu tenho agradecido, e o meu coração é um coração grato ao Senhor. Essas coisas todas, irmãos, a gente tem que meditar. Sabe por quê? Porque quando o povo de Deus deixa de amar, de ler e de obedecer a palavra de Deus, perde as bênçãos do Senhor. Mas quando, irmãos, nós estamos amando ao Senhor, meditando na sua lei e obedecendo, nós estamos colhendo o melhor. A palavra não é para nos acusar, é para nos fazer melhores. A palavra não é para nos apontar, é para nós podermos nos transformar dia a dia em melhores. A palavra não vem para destruir, ela vem para construir coisas espirituais. E únicas coisas que são permanentes são as coisas espirituais. Porque as físicas, as materiais, as naturais passam, mas espirituais permanecem para sempre. Deus diz: se queres entesourar para ti, entesoura nos céus. Porque a traça não come, a ferrugem não corrói. Porque o que é espiritual é permanente. E se nós buscarmos isso com diligência, amando ao Senhor, meditando na sua palavra, e mediante o que a palavra
fala aos nossos corações, confronta os nossos corações, faz conflitos internos com quem nós somos e quem Deus quer que a gente seja. E a gente resolve obedecer, Deus se alegra. E quando Ele se alegra, vem uma força sobrenatural na minha e na sua vida, que nos faz mais do que vencedores, nos faz conquistadores, nos faz ter colheitas maravilhosas. E Deus quer entregar as grandes colheitas para mim e para você. Se você hoje quer essa convergência, por aquilo que a palavra tem ministrado na tua vida, e que Deus hoje tocou no teu coração para tu fazer essa convergência, para usufruir de coisas maiores e melhores, saia do teu lugar e vem aqui diante do altar do Senhor, porque aqui nós vamos estar ministrando a teu favor e abençoando a tua vida, porque Deus conhece a intenção do teu coração, e pela intenção do teu coração, Deus opera, manifesta a sua graça, libera o seu poder e promove a força que você precisa. Aleluia. Enquanto adoramos a Deus, abra o teu coração e fale com o Senhor. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o... Quem será que olha para mim com esperança, que vê em mim a sua semelhança e vem do céu pra me encontrar? Quem será que chora ao lado deste sonhador,